Já está aqui comigo Natuza Neri para falar de política, claro. Natuza, mais cedo, bem-vinda sempre. Nós falávamos sobre a rebeldia de Renan Calheiros nos últimos tempos. Recentemente até postou o vídeo nas redes sociais fazendo críticas diretas a dois projetos importantes do governo federal, terceirização, que já passou, e a reforma da Previdência ali, ó, o governo suando para conseguir aprovar uma medida tão importante. Você conversou com o Renan Calheiros no final de semana. O que ele te disse? Qual que é o tamanho do risco, o fator Renan, neste momento para o governo federal? Aline, é bastante grande. E se o governo tem alguma esperança de fazer com que o Renan pare, é bom que o governo perca essas esperanças, porque ele não dá nenhum sinal de que vai diminuir a sua resiliência em relação à reforma da Previdência. O Renan tem dito o seguinte: o governo é um governo temporário. O PMDB se pretende definitivo e o desgaste para o partido e para os candidatos do partido nas eleições do ano que vem é brutal. Ele diz que o governo não tem ouvido, não tem feito o que os políticos adoram, essa palavra ali, pactuar, que o governo não tem pactuado a reforma e negociado uma reforma um pouco mais branda. Ele disse, olha, essa reforma que a banca precificou, ela não tem condição de sair. E não é o Senado que vai alterar essa reforma, não. É a própria Câmara que não vai querer votar a reforma da Previdência tal qual o governo a desenhou. Agora, qual é o potencial de risco, como você me perguntou, que o Renan tem? Que essa rebeldia do Renan afeta os interesses do governo em relação à reforma da Previdência e a outros projetos, como a reforma tributária, por exemplo, e até a reforma trabalhista, que o governo promete, mas a gente não sabe se vai conseguir ainda empreender. Renan, ele foi presidente do Senado, portanto, ele tem bastante ascendência sobre alguns senadores e ele está dizendo, quando ele afirma que o governo é temporário, mas que o PMDB é definitivo, ou se pretende definitivo, ele está dando um recado interno para o Senado Federal, que é o seguinte: os senadores e também os deputados não podem comprar um risco muito grande de terem as suas próprias eleições, os seus mandatos não renovados pelo eleitorado, porque o governo precisa aprovar essa reforma para dinamizar a economia do país. Ele diz o seguinte, que ele não é contra a reforma da Previdência, mas ele é contra a reforma da Previdência que não seja negociada com os diversos setores da sociedade. Agora, a gente sabe que o governo, na semana passada, foi atrás de Renan, ofereceu a Renan o Ministério de Portos, disse que tiraria portos de uma secretaria e daria status ministerial, mas isso não foi aceito por Renan Calheiros. Ele diz o seguinte: o que nós queremos aqui no Senado são encargos e não cargos. Difícil acreditar quando a gente tem uma bancada do PMDB no formato que é hoje, de outros partidos também. Mas isso é o que verbaliza Renan. Agora, o governo sabe que também não pode. Alguém me perguntou no fim de semana, mas há rompimento, governo, Renan? Olha, rompimento não há, porque o governo também não está em posição de romper com ninguém. Se romper agora é momento de criar, de fazer ou amigos, segundo disse o ministro de Temer, ou pelo menos neutralizar a força do inimigo, porque o projeto é importante, a reforma é importante e é preciso ir devagar com as rixas, viu, Aline? Tá certo, Natuza. A ver os próximos capítulos. Tem mais vídeo aí chegando nas redes sociais ao longo dessa semana. Vamos ver.